Olá a todos vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Deia. Boa noite, Vera, Mauro, Nair. Almirai. Olha esse nome, Almirai, que lindo. Gretchen. Eita, olha. Paula, Mônica, linda. Gratidão por estarmos todos juntos novamente nesta noite. Deixa eu tirar aqui a nossa música de fundo, tão linda. Isso, aqui. Isso, nós estamos hoje trazendo as nossas, as nossas mochilas, as nossos diários de bordo e arrumando e começando a, se juntando, né? Se reunindo para começar a trilha. Essa vai ser a sexta trilha. E aí, vocês estão gostando de fazer essa trilha dos relacionamentos? Tá, está sendo bom para todos vocês? Estão curtindo as trilhas? É muito importante vocês olharem para dentro e falar assim, eu estou gostando ou eu estou aqui porque eu acho que eu tenho que ficar aqui? Estou gostando? Está acontecendo alguma coisa aí dentro de você? Em mim está acontecendo muita coisa chegando assim, em relação ao que a gente está vendo, não é? Parece que, parece que tudo que acontece em volta está acontecendo para eu pensar, para eu me colocar diante daquelas reflexões que nós temos feito. Então, veja bem, esse é a sexta trilha, dia 6 de 11. Quase já passamos da metade, né, do caminho. Vamos chegar lá, cada dia a gente se encontrando nesse lugar, nesse mesmo lugar, como se a gente estivesse pegando uma trilha de verdade. Uma boa noite a todos. Namastê do meu coração para o seu coração. Estamos juntos. Para aqueles que estão chegando agora e não me conhecem, meu nome é Heloísa Teixeira, sou Elo Teixeira. E eu sou uma Oneness Teacher, uma professora Oneness, iniciada e treinada pelos mestres e professores mestres desse movimento Oneness do sul da Índia, no qual eu estou já há 16 anos e gosto demais. É uma, é um caminho mais rápido que eu conheço e mais direto que eu conheço de chegar num belo estado de ser e fazer ele durar, pelo menos, né? Deixa eu só checar aqui um minutinho. Aqui, como é que a minha imagem aqui no Zoom? Tá dando certo. Vocês estão me ouvindo, né? Hoje tá tudo certo? Tá. Isso. Então, hoje é o sexto dia da nossa jornada de 11 dias, 11 trilhas para manifestar liberdade, consciência e cura, a alegria da cura nos nossos relacionamentos. Então, a gente faz uma reflexão, a gente conversa, a jornada traz um insight, e aí daí a gente medita, coloca atenção meditativa nesse insight e se abre para receber a cura, né? A imersão na consciência divina. E é um processo de 40 minutos, mais ou menos, tem dado certo 40 minutos. Não tenho conseguido ficar nos 40 minutos, né? E esses insights, esses ensinamentos, essa jornada é inspirada nos ensinamentos de Krishnaji e Pritaji, que são dois seres bem iluminados, jovens iluminados, filósofos espirituais maravilhosos, duas pessoas lindas, lindas que trazem, cujo, cuja meta de vida é justamente levar para o maior número de pessoas, para 80 mil pessoas, 80 milhões de pessoas, esse estado de
de total liberdade nos relacionamentos, de total liberdade, liberdade do sofrimento, liberdade dos estados de estresse que prejudicam e que embotam a gente, empacam a gente nos relacionamentos. Como vida é relacionamento, na vida. Então é isso aí. Aí você pode, quem está comigo já desde do primeiro dia, pode dizer para mim assim, ah, tá ok, Lu, cada dia você traz um insight, eu estou mergulhando, eu estou prestando atenção, então eu estou olhando esses insights que chegam e eu estou vendo que nos meus relacionamentos, que lembra que a gente falou que o insight parece uma vela, um farol, uma lanterna que a gente acende numa caverna escura e que de repente essa lanterna é faixa, esse faixa de luz vai revelando coisas que você não sabia que estavam lá. Eu pensar nisso, refletir nisso, mergulhar nesses insights, tem feito eu ver coisas em mim que eu não sabia que estavam aqui, coisas que viraram hábitos que eu não percebia mais. Mas aí eu fico pensando, como que eu sei, né? Aí eu tento aplicar na minha vida. Não sei como é que faz para aplicar, mas muitas vezes quando eu vejo, eu já fiz, já botei os pés pelas mãos, já atropelei o outro, mas eu percebo cada vez mais que eu estou fazendo isso. Então, aí eu fico pensando, como que eu sei quando aconteceu a mudança? Como eu vou saber se eu fiz a mudança? Presta atenção, tem um termômetrozinho que você pode usar para medir o nível da sua transformação. Aquilo que você está aplicando nos seus relacionamentos e que está fazendo um efeito. E o efeito você é justamente o termômetro, você vai reconhecer que alguma coisa está mudando na medida em que você começa a experimentar alegria, você começa a perceber que tem uma alegria em você naquele relacionamento que só tinha tristeza, que só tinha aquele maior clima, aquele climão que não acabava nunca. De repente tem um relaxamento, tem uma alegria, e essa é uma alegria genuína, é a alegria não é alegria de ha, 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 não. É a alegria de se sentir à vontade. De repente, à vontade ali, onde você não se sentia à vontade há muito tempo. Então, veja bem, você vai, essa alegria, esse estado de alegria, que a gente chama um estado é o comecinho de um estado mais profundo, que a gente chama de Ananda, mas é um estado de, de bem-estar, de conexão com você mesmo. Isso te dá um bem-estar, um conforto, um conforto. Então, você começa a praticar a consciência, e consciência, e tem umas coisas aqui, consciência, por exemplo, nessa jornada, que é uma palavra muito comum na comunidade espiritual, na literatura espiritual, aqui para Prita Ji, Krishna Ji, para nós aqui nessa jornada, consciência significa atenção consciente, é awareness. Awareness, em inglês, a gente não tem uma palavra adequada, mas ela foi traduzida e quer dizer praticar consciência é praticar a sua atenção consciente, a atenção voltada, trazer a atenção para os seus processos de pensamento, para os seus processos, para as suas emoções, para as sensações físicas que acontecem em você, dentro de você, e que impactam você e o outro e que tem um impacto grande em você mesmo e no outro, no relacionamento. Nós estamos falando sempre em relacionamentos. Então, praticar a consciência é você colocar a atenção, você começar a perceber uma atenção consciente, uma percepção consciente. Na medida que você pratica a consciência nesse sentido, você começa a conhecer os seus estados internos. Você começa a caminhar, abrir, né? A lanterna começa a iluminar a caverna escura e você começa a se conhecer e depois se reconhecer ali. É muito importante que você vai perceber que você vive em função de estados.
internos, estados. Quando eu falo assim, você ficou no melhor estado, qual é? Que estado é esse? Estado interno, né? O estado, ele se refere a uma experiência psicológica acompanhada de sensações físicas, tá? Então, a calma, por exemplo, é uma experiência psicológica e que é acompanhada de um estado físico equilibrado, metabolismo organizado, coração batendo no ritmo, tudo funcionando normalmente, a calma. Agora, o medo é um estado interno também que traz, uma experiência psicológica profunda e que traz uma sensação completamente diferente da calma. E um frio na barriga, um suor, um medo. O medo traz uma agitação toda no seu metabolismo, paralisa gestos, você engasga, não consegue falar, não consegue pensar. O medo é cheio de sensações físicas muito ruins. Nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é boa. Então, esse é o estado. Qual é o seu estado hoje? Então, se eu perguntar qual é o seu estado hoje, você sabe me dizer qual é o seu estado hoje? Qual foi o estado em que você mais ficou durante o dia hoje? Hoje, o dia inteiro, desde manhã até de noite, presta atenção em qual estado você esteve mais frequentemente. Esse foi o estado que você viveu hoje, tá? Então, hoje eu pensei muito nisso, porque eu passei um dia muito ocupada fazendo coisas burocráticas, saí de um lugar, fui no outro, só fui em um lugar, pegar um papel, assinar, conhecer firma, trazer, pagar, não sei o quê. E eu fiz isso durante 5 horas, eu fiquei nesse processo. E quando eu cheguei, eu olhei para mim e falei: puxa, eu fiz tudo num estado de muita calma, eu nem percebi que eu estava fazendo esse tipo de coisa, que normalmente não é fácil, não é bom. E foi totalmente livre, acompanhada de muitas pessoas, que todo mundo que eu cheguei, todo mundo me ajudou e eu pude completar o que eu tinha que fazer. Então, veja bem, estado se refere à sua experiência psicológica acompanhado das suas sensações físicas. Qual que é o estado? Você tem que aprender a perceber e reconhecer o seu estado interno. O estado de liberdade que a gente tem falado aqui é um, não é uma condição externa, por exemplo, é um estado de espírito, é um estado interno, livre, livre de qualquer tipo e- de, 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 de sofrimento, o estado de liberdade é um estado interno no qual você não está associado nem engajado em nenhum estado de estresse ou de sofrimento, que não é, tá? Você está livre de insegurança, de raiva, de medo, de ciúme, de inveja, de mágoa, de pressa, de preguiça, de tédio, né? De qualquer tipo de infelicidade, qualquer tipo de estresse e sofrimento. Esse é o estado de liberdade. Você viver, você estar no estado de liberdade é um estado desengajado de qualquer um desses estados mais de estresse e sofrimento. Então, esses estados que tornam a nossa vida miserável, que nem diz o Krishna. Esses estados, você viveu uma vida aprisionado em estados desse tipo, viver uma vida muito ruim, não é? Então, quando a gente fala liberdade aqui nos relacionamentos, e a liberdade aqui significa isso, significa viver livre desses estados. Por exemplo, da mágoa, que é muito comum aqui nos relacionamentos. Nós temos falado muito da mágoa, do ressentimento, né? A mágoa se refere a um desconforto emocional que persiste, né? Que persiste, que perpetua, que perdura. Ele dura, ele não passa. A mágoa é um desconforto emocional que não acaba. Mesmo que a experiência dolorosa da hora da mágoa, que aconteceu a mágoa, tenha passado. Já está lá no passado, mas a mágoa continua. Mas foi isso, é essa experiência emocional muito desagradável, muito desequilibrante, inclusive,
Isso é mágoa, não é o sofrimento, não é a dor causada lá atrás, mesmo que seja uma hora atrás, 10 minutos atrás, um dia atrás, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, uma vida inteira. Lá atrás aconteceu alguma coisa e ainda a mágoa está presente no seu sistema porque ela perdura, ela é nutrida pela própria mágoa, né? Então, a mágoa geralmente está associada à falta de amor, a desamor, sentimento de não amor. A mágoa está associada ao fato de você, de repente, você não se sente amado, ok? Peraí. De repente, você não se sente amado mais, né? Ofensas, insultos, estados de solidão. A mágoa está sempre muito associada a esses estados de grande sofrimento, né? Grande dor. E ela pode gerar um monte de vários tipos de resposta, como tristeza, hostilidade, indiferença e também raiva, agressividade, ódio, violência, dominação, né? A mágoa gera outros tipos mais profundos de sofrimento. Nesse momento, eu me lembro aqui de falar para vocês sobre um outro livro que Prita G. Krishna Ji lançaram em 2018, que se chama Os Quatro Segredos Sagrados, que eu já fiz várias leituras online, e que tem um capítulo sobre mágoa, que é o máximo. Então, se você não leu, olhe, leia, ou então busca aí no meu YouTube ou no a playlist da leitura do livro dos Quatro Segredos Sagrados e não perca de ver, porque vale a pena você se aprofundar nessa consciência, nessa percepção consciente da mágoa na sua vida. E também a mágoa faz você trazer, a mágoa e os sentimentos, né, os estados de sofrimento fazem a gente criar muitas imagens. E quando a gente fala em imagens aqui, né, significa muitas vezes nos relacionamentos nós criamos uma imagem distorcida do outro e de nós mesmos, que é a imagem da pessoa, do outro como a gente pensa que ele é, mas que não é a realidade da verdade de como ele é. E aí, essa é uma imagem que eu tenho da pessoa, que você tem, que você faz, da pessoa como você pensa que ela é, e não como ela é de verdade. E vice-versa, da imagem que você faz de si mesmo e transmite de si mesmo no relacionamento, de quem você pensa que você é. Na realidade, não é o que você é. Então, veja bem, quando você fala imagens, é a imagem distorcida pelo seu desejo de que o outro seja aquilo que você gostaria, e o seu desejo de que você fosse do jeito que você gostaria, mas não adianta porque você não é. Então, eu já falei que a gente consegue mentir para todo mundo. Você mente do lado de fora, muito bem, e as pessoas nem percebem que estão ouvindo mentiras, mas você nunca consegue mentir para si mesmo. Você nunca consegue. Você, quando está dizendo uma mentira sobre você mesmo, você está sabendo que você está falando uma mentira, não é? O sofrimento é isso. O sofrimento é um estado mental muito desagradável. Que ele, quando você está no estado de sofrimento, num desses estados de estresse, você não consegue ficar no momento presente. Você não consegue o estado de total presença num relacionamento. Então, se é um relacionamento de amizade, de amor, de alegria, você não consegue estar nesse estado de empatia, de compaixão, de perceber que você é parte do outro, de sentir o outro como ele é. Não. Se tem alguma mágoa, se tem algum estado de estresse entre você e o outro, você nunca está presente no momento presente. Portanto, não há amor. Não tem amor. Tem um senso de separação, sim, mas não tem um senso de unidade. Não tem. Não tem um senso de unidade. Você se dá bem, administram a relação. O relacionamento, já viu? Você já falou assim sobre algum relacionamento seu que você está administrando? Isso não é relacionamento, isso não é de verdade. O relacionamento aí não existe.
Não existe. Pode ter um interesse. Você está olhando por umas outras razões, está junto por outras razões. Outras razões que até podem ser importantes, mas você tem que olhar e ver quanto tempo mais você quer ficar nesse estado. Então você veja bem que para a gente se sentir livre, a gente precisa provocar o outro, precisa desafiar o outro. Como é que você se coloca no seu relacionamento? É quando você sente que tem essa diferença, que não, que tem que tem esse sofrimento, essa sensação de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ciúme, de inveja, de competição, de separação de algum senso de separação de alguma forma. Veja bem quanto que você acaba provocando o outro, desafiando o outro. Mas a gente precisa fazer isso quando a gente sente essa diferença. Do que você está querendo se libertar quando você provoca o outro? No momento em que esse sentimento, esse estado vem à tona. Quando você provoca, quando você desafia o outro para que é que você deseja? Você quer ficar livre do outro ou você quer se livrar do seu estado interno de conflito? Como é que você funciona no dia a dia? Ah, a gente vai conseguir se libertar das prisões do sofrimento, das prisões mentais, dos estados internos de estresse, se colocando na oposição apenas, veja bem, buscar essa liberdade desses estados internos, a liberdade no seu relacionamento, não parece que precisa de você vivenciar uma jornada diferente. Uma jornada em que você, primeiro de tudo, antes de mais nada, você tem que entender o que é que, o que é que está aprisionando você. Em qual prisão mental você está? Primeiro você tem que descobrir qual é o seu estado nesse momento e o que é que está aprisionando você. Você tem que olhar para você e entender entender qual é a prisão que está acontecendo. Veja bem, a gente está preso às coisas externas às vezes e não consegue sair, né? Da mesma forma, a gente está preso às nossas ideias e não consegue soltá-las. Você acaba tendo uma identificação tão grande com a sua ideia sobre o outro que vira uma prisão. Não tem jeito do outro se apresentar para você nunca mais, se você não perceber que você está vendo o outro através das grades dessa prisão mental, da sua ideia a respeito dele. Então, veja bem, a nossa mágoa, a sua mágoa reprimida, né, a necessidade de controle, a ambição cega no relacionamento de alcançar certas coisas, elas podem reprimir, apertar, confinar o nosso senso de liberdade, a experiência de liberdade no relacionamento. Então, veja bem, essas coisas, essas prisões não vistas, elas elas empacam, impactam a possibilidade de liberdade no seu relacionamento, dessa sensação que a gente falou, assim, ser livre, essa sensação de estar à vontade com você mesmo, com o outro, o tempo todo, aonde você estiver. É muito bom você estar à vontade em qualquer lugar. Relacionamentos íntimos, relacionamentos familiares, mãe, pai, irmão. Eu já disse quantos irmãos não se falam, quantas pessoas não conversam com seus pais, suas mães, tios, primos, avós.
amigos, sogro, cunhado, cunhada, sobrinho, tantas coisas, tantos relacionamentos que estão aí comendo por baixo, assim, sabe? A sua liberdade. Então, veja bem, eu espero que nenhum de vocês que está me ouvindo tenha esses ganchos tão grandes e tão difíceis e tão sofridos. Mas sem, quando você olhar para eles, você olhar para isso, olhe com amor, olha com, a partir de um estado de calma, de testemunha, olha, sem julgar, sem comentar, sem analisar. Você apenas olhe e veja que isso está acontecendo na sua vida. E se pergunte, quanto tempo mais eu quero viver pendurada nesse sofrimento, nesse estresse? Fala para mim, quanto tempo mais? A verdadeira liberdade começa quando você começa a explorar a si mesmo. Quando você começa, vai com a lanterna e acende a lanterna na caverna escura. Você começa com a transformação dessa mente conflituosa. Adoro um conflito, né? Adoro uma comparação. É a natureza da mente, ela nunca vai mudar. Essa é a natureza da mente, é comparar. Mas você vai olhar para ela sem julgar, vai olhar para as comparações, para os julgamentos, sem julgar, e ver que você se identificou tanto com isso que agora você pensa que é você mesmo que está pensando isso, quando não é. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Um estado de liberdade é libertador, é alegre, é um alívio, é uma delícia. Se relacionar com liberdade é tudo que nós queremos. E quando tem um relacionamento livre, né, nesse sentido, entre as pessoas que realmente importam, nós reverberamos isso para todo o campo em volta, todo mundo em volta, e isso reverbera exponencialmente para todo lado, não é? Então, veja bem, o insight de hoje é justamente esse, um insight. Nós precisamos provocar o outro quando nós nos sentimos presos. Quando eu me sinto aprisionado, eu estou querendo e eu avanço, provoco, desafio, entro em conflito com o outro, eu estou querendo me livrar do outro ou da minha experiência interna. Você está querendo se livrar do outro ou da sua experiência interna, do seu estado interno que você não quer ver. Então, veja, pense nisso, olhe para isso e vamos para a meditação. Feche os olhos, antes de fechar os olhos, se ajeite, sinta na cadeira numa postura de dignidade, os seus chakras alinhados, isso, ombros, deixa os ombros soltos, as mãos sobre as pernas, as palmas das mãos para cima, bota assim o polegar no indicador devagarzinho, se não apenas solte as mãos, como você se sentir mais confortável, coloque os pés no chão, solta a boca, solta a língua dentro da boca, solta a garganta, abre a garganta, maxilar. Sinta aqui quando você faz isso, tem um alinhamento aqui. Parece que o seu couro cabeludo também se solta. Então, respire normalmente. Comece a fazer respirações mais lentas e profundas agora. Inspire longamente, profundamente, e expire mais longamente. Inspira, inspira.
2, 3 e expira. 2, 3, 4, 5, 6. A expiração sempre mais comprida, dobro do tempo da inspiração. Faça 7 respirações assim, em estado relaxado, sagrado, consciente. Né? Respire e volte à respiração normal, devagar. Pergunte a si mesmo: o que significa liberdade para você? Coloque a atenção consciente na sua reflexão. O que significa liberdade para você? Aí, veja, a sua visão de liberdade aumenta ou diminui a sua felicidade? Você se sente inspirado ou insatisfeito com a sua vida como ela é agora? Você se sente inspirado ou insatisfeito com a sua vida como ela é agora? Respire profundamente 7 vezes agora, nessa reflexão.
Agora você se concentra no meio das suas sobrancelhas, acima do nariz, na área chamada terceiro olho, o Ajna Chakra. Concentra nesse ponto da sua testa, entre as sobrancelhas. Visualize uma luz que emana desse centro de energia. Você não consegue se visualizar, você imagina a luz emanando desse centro de energia. Lembre-se, a liberdade começa com a consciência da sua percepção de liberdade. E durante o dia, amanhã, quando você puder, se concentre nesse lugar no meio das sobrancelhas, no chakra do terceiro olho. Visualize uma luz emanando aí desse centro de energia. Vou cantar agora 3 vezes o mantra da unidade. Esse mantra que a gente quer ver, esse significado que a gente quer ver se manifestar nos nossos relacionamentos. Eu sou você. Você sou eu. Nós somos. Nós somos um. Abra o seu coração através do seu chakra Ajna. Receba a energia dourada da bênção da unidade. Conecta no seu coração em oração, colocando uma intenção para receber essa energia dourada iluminadora. Ela ilumine a sua consciência completamente. Para você ver
Sa Soham Lingam. Receba a energia através do seu Ajna Chakra. E ela se assente no seu braço. Shanti, Shanti, Shanti. Permaneçam em silêncio.
ofereça aí no seu coração a sua gratidão por estarmos juntos nessa trilha pela sexta vez. Agradeça a grande inteligência universal que se manifesta nesse momento aí no seu coração. Vá abrindo um sorriso nos seus lábios. Abra um sorriso. Os dentes sorrindo. As bochechas, os olhos. Vá para sua noite. Com a calma, com o estado de calma e de paz no seu coração. Que a paz esteja no seu coração, que a paz habite o coração daqueles que você ama. Que a paz esteja no coração de todos no mundo ao seu redor. Amanhã nós estaremos de volta para mais uma trilha, mais um pedaço da trilha, às 8h30, mesmo lugar. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, Carol. Aí. Pessoal do Instagram, pessoal do Zoom. No Zoom a gente fica mais um pouquinho falando sobre aquilo que impactou a gente. Até amanhã. Namastê. I love you. Namastê.